Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, será que o Galopo vai ser devolvido mesmo? Que papo é esse? Eu me atualizei aqui pra te atualizar, me atualizei para te atualizar. E essas propostas por André Silva, o que procede? O cara fica no São Paulo ou não? E o Caleri vai embora do tricolor paulista ou não vai? Vamos trocar uma ideia também sobre o Pochettino, aquele meia argentino que joga lá no Fortaleza, que estaria também de saída. Esse acho que bate um pouquinho mais de bola do que tá de Paul Fernandes aí, não é? Olha só, Marinax, o Evangelos Marinax, o bilionário grego. Já falei com vocês alguma vez sobre o bilionário grego Marinax? Já, né? Já falei. Está numa situação muito mais cabível, muito mais top. Quero te atualizar também sobre isso, sobre as questões da Libertadores, o quanto que paga. Na moral, separei aqui 412 assuntos. 412. Vou falar uns 8, mais ou menos, mas separei 412, beleza? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos aí. O que você quer que eu falo primeiro? O que eu falo primeiro, então, do André Silva, é isso? Beleza, vamos lá. André Silva. O cara teve 2 propostas do futebol russo. Fontes cravam que ele não quer ir embora do São Paulo. Beleza, até aí, né? Tá bom, então, não vai embora, vai ficar por aqui, beleza. Agora, no meio do ano, o São Paulo deve sim abrir negociações por ele. Tudo isso porque o São Paulo pagou a bagatela de 20 e poucos milhões de reais. A princípio surgiu que foram 28 milhões de reais. Depois disso era só 20 e tal. Mas assim, 20 milhões num cara pra ser reserva e dar trabalho, né? Porque o André Silva é um cara que no banco de reserva dá trabalho. Não pra ele é um cara decente pra caramba, que só faz a parte dele, mas dá trabalho pro técnico do São Paulo, que já tá perdidaço, dá trabalho pra nós aqui que ficamos assim. Mas e aí? Será que era Caleri ou André Silva? A verdade é que ele dá trabalho. Quando o cara custou muito, falando sério, veio da Europa, custou muito, ele vem com status, uma panca de titular. Então você imagina ele, que veio da Europa, chegou aqui no Brasil pra ser o cara do São Paulo, e aí se deparou com o Caleri, se deparou com o técnico aí do Luciano, né? E se deparou também com uma galera da base, como Lucas Ferreira e Rian, que estão pedindo passagem pra jogar. E agora, né? Agora em março, vamos entrar em abril de 2025... O Lucas Ferreira e o Rian não são mais aqueles recém-nascidos do futebol. Eles são caras assim que a cada minuto ficam mais preparados. E aí a gente olha pro horizonte, né, e vê um Vitor Roque no seu 5º time aos 20 anos. Vê o Estevão sendo melhor que o Vitor Roque aos 17, e aí 18, 17. E aí você olha pro Rian Francisco, ele tem a idade do Estevão. Você olha pro Lucas Ferreira, ele tem a idade dos caras que estão brilhando por aí, né? E o Lamine Yamal do Barcelona tá até mais novo que esses caras. Então é difícil de pensar que no São Paulo não tá pronto, né? E aí o André Silva, então, ele está tendo problema para ficar naquele banco, tá gerando um desgaste. Não duvido nada que o São Paulo abra negociações no meio do ano pro André Silva ir embora. E aí abriria o espaço necessário lá pro Rian Francisco. É um espaço justo, necessário, totalmente condizente com a equipe de base um dia sendo vendida para render muito ou ser o fenômeno das próximas gerações do tricolor. Tudo isso é top de pensar. O que não é top é que o Caleri agora pode ir embora para o Boca Juniors. Boca Juniors também. Já falei com você sobre isso, e o Caleri, ele teria recebido propostas aí para ir embora pro Boca, porque o Boca tá louquinho para jogar aquele Mundial Interclubes, aquele Super Mundial com trocentos times, e aí o Caleri seria o cara da camisa 9 do Boca. Ainda está no campo da especulação. O André Silva muito mais fora do São Paulo do que o Caleri, até pelo status de um ser titular e o outro ser reserva. Então o Caleri ainda não temos nada que ele iria embora do São Paulo. Eu não sei você, mas eu vejo isso como uma boa notícia, hein? E o que teve por aí também surgindo, a boataria, a rumoraria, é rumor e boato? Rumoraria e boataria, tá certo? Acho que não, né? Mas é boato e rumor, tá? Que o Galopo estaria sendo devolvido pelo River Plate. Tava olhando lá, o Galopo tá jogou 6 jogos, 0 gols, 0 assistências, 0 cartões amarelos, né? 0 empolgação, 0 ânimo, 0 briga, 0 tudo. Mas ele está lá no River Plate. E o River Plate, ele tem uma obrigação de compra, se ele cumprir algumas metas, né, de jogo e tal. O contrato dele com o River ainda está valendo, não é nem para esse ano aqui, acaba no meio de 2020 e... Eu tinha separado aqui do Galopo, vou separar aqui. Galopite, ó. O Galopo, o contrato dele com o River, só pra vocês terem uma ideia, segundo o Transfer Market,
Ó, ele fez 6 jogos mesmo, 0 gols. Tomou um cartão amarelo, 0 gols, 0 assistências. E ele tomou um cartão amarelo desses jogos aqui que ele fez, tá? Ele tem contrato com o River até 30/6. Não é do ano que vem, que é 2027, 2026. É em 2027, 30/6 de 2027. Então é um contrato de empréstimo com obrigação de compra do São Paulo com o River, mas é lá, nem para o ano que vem, é lá para longe. Um valor estimado aqui em 5 milhões de euros, o Galopo não tem a menor condição, pelo que eu me informei aqui, dele voltar para o São Paulo agora, neste momento aqui. Então o São Paulo pode ficar tranquilo ali com o André... O Enzo Dias. O que não é tão tranquilo é porque o Oscar não tem reserva, né? Vai acabar que o Luciano vai ser titular do Oscar, o Oscar vai ser o reserva da meia. Aí tudo bem, aí tudo bem. Aí o Zubeldia vai ter esses 2 meias tão sonhados, né? O Luciano titular, camisa 10, e o Oscar, camisa, acho que é 8, né? Reserva do Luciano. Aí o Zubeldia estaria realizando o sonho dourado da vida dele. Enquanto o Oscar ainda é titular... E o Luciano também, o São Paulo ele não tem meia reserva. Então o Galopo seria esse cara? Não sei. O São Paulo tem apostado um pouco em Rodriguinho. O Rodriguinho da equipe de base. Mas aí surgiu o nome de Pochettino. Sabe o Pochettino? Eu já troco uma ideia com você sobre o Pochettino porque envolve algumas coisas. E é um assunto que é interessantíssimo. Eu quero só atualizar um pouquinho antes dessa questão do Evangelos Marinax da premiação para Libertadores. E eu quero começar com a premiação para Libertadores, tá bom? Olha só. Separei aqui, ó, o primeiro colocado da Libertadores. É claro que tem uma relação enorme, isso que é importante também. O primeiro colocado vai ganhar 24 milhões de dólares, ou seja, 136 milhões de reais. Quer ver uma coisa? Eu tava vendo aqui a questão dessa premiação da Libertadores. Se liga só nessas premiações, o porquê que é importante você investir e ter, né, um time competitivo. Só pra você ter uma ideia, a primeira fase agora aí paga 500 mil dólares, que é 2 milhões e meio de reais. A terceira fase, segunda fase, terceira fase, fase de grupos. Aqui na fase de grupos, um time pode ganhar uma baita grana, mas eu quero começar aqui, ó. Dá 17 milhões, daqui ó, 3 milhões de dólares passando da fase de grupos, o que dá uns 17 milhões de reais, beleza? E mais 1 milhão e 900 por vitória de reais. Então é uma grana grande aqui, você pode ganhar 20 milhões de reais só por passar da fase de grupo. Então pensa assim, ó, o São Paulo passou da fase de grupo, pegou lá o Tadieres e tal, e aí ele passa da fase de grupos, ele ganha 20 pau praticamente, porque você, obrigatoriamente passando você tem que ter as vitórias. Então é top de pensar nesses 20 milhões só por passar de fase. Se calhar de você pegar qual que foi aquele time que nós pegamos? Nacional do Uruguai, né? Que tinha o Galeano, tinha o Gonzalo Carneiro. Nós ganhamos do Nacional do Uruguai, o time do Santander ano passado. Nós perdemos nas quartas Botafogo, se eu não me engano, semi ou quarta. Quando nós passamos pelo Nacional, que era oitavas, aqui ó, tá pagando hoje 1 milhão 250 mil de dólares, ou seja, 7 milhões e 200 de reais. Então só de você passar uma fase... Fora patrocínio, fora bilheteria, o caramba, tudo que você pode envolver num jogo de oitavas de final de Libertadores, você ainda ganha da Conmebol esses 7 milhões e 200. Se passar das quartas, quase 10 milhões, 9.800 de reais. Se passar da semi, 13 milhões de reais. E sendo campeão, ganha 123. Que o vice, o segundo colocado aqui, ele ganha 40 milhões de reais. 40 pau. Imagina, você faz uma final, você já ganha 40. Se você for o campeão, 132. Então a Libertadores, ela, além dos motivos óbvios, ela passa a ser um torneio muito interessante quando você pensa no que você pode ganhar além do título, além do Mundial. Olha o quanto ganha você ter um time competitivo, um time interessante. Não é só venda e compra de jogadores. Se você for para uma final de Libertadores ou ganhar... Você vai para o Mundial. Como que será que faz a negociação com os patrocinadores, então, indo para o Mundial? Quem que quer investir? Quem não iria querer investir no São Paulo? Fora a cota de televisão, que é para o direito de transmissão da partida, mais, somado a isso, os jogadores que querem vir para o São Paulo, os vendidos que vão valorizar por ganhar uma Libertadores, é uma fortuna. Quando o São Paulo ganhou a Libertadores em 2005, ele belisca 3 brasileiros seguidos depois, era uma fase maravilhosa. Pensar então hoje em ganhar uma Libertadores é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de um clube aqui da América do Sul, beleza? O Júlio Casares esteve lá
no pessoal lá da Conmebol, conversou e tal, e falou, deixou claro que o São Paulo está atento à arbitragem. Tem acontecido muito isso aí, né? Aliás, o presidente da Conmebol, quando perguntado se os times brasileiros não estivessem na Libertadores e tal, ele faz um comentário ali totalmente repugnante, um comentário que eu não sei se ele foi inocente ou não. Ele fala assim, claro que importa time brasileiro, né? Seria o mesmo que a Libertadores sem brasileiros seria o mesmo que o Tarzan sem a Cheetah. Pesquisa aí quem que é a Cheetah pro Tarzan. Ele fala que não faz nenhum sentido. É o Tarzan, Cheetah. E aí nós aqui brasileiros vimos o que nós estamos, sabemos o que nós passamos na Libertadores em todos os aspectos. O que eu não quero falar aqui, não me leva a mal, mas assim, além de arbitragem, tem também questão de racismo, tá? Beleza? E eu não quero falar aqui por um motivo de plataforma, não me leva a mal, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, a causa que o dia que tiver que lutar, eu vou mesmo. Já precisa, né? Na verdade, já precisa mesmo. Então tá bom, que se dane então. Pra mim é comentário, eu vou falar. Vamos lá. É comentário racista, sim, eu acho. Eu acredito que seja. Pra mim parece, sim, melhor assim, né? Pra mim parece muito. E eu acho que o Brasil, ele tinha que ser mais rígido, sabe? Na luta contra essa patifaria, esse crime, essa palhaçada. O Brasil tem que lutar contra. Eu sei que não vai ter união dos times pra sair dessa Conmebol, chegar na FIFA, bater na porta e falar, ó... Nós queremos ir pro Mundial, mas Libertadores não. Queremos outro torneio sem ser a Conmebol. Tinha que fazer isso. Não vai acontecer nada. Vamos ficar aqui e torcer pra esse presidente lamentável aí da Conmebol, esse maluco aí, que fez esse comentário tão escroto. Torcer pra ele ter tido um erro de fala, um erro de oratória, e que ele seja um cara decente, pelo menos, né? Vamos torcer pra isso. Olha só, o São Paulo, ele estuda colocar... O Belmonte falou, não é que estuda. Mas é assim, a ideia é colocar os jogadores da equipe de base como terceira opção do elenco, tá? Então, pensar que o Rian hoje não vai jogar? Sim, você tá certo. Não vai mesmo. Caleri e também tem o André Silva. Se calhar, de um machucou, o Luciano não tava, deixou o Zubeldia colocar alguém na frente ali, aí entra o Rian. Tá? Aí pode ser que o Rian entre. Aconteceu aí do Eric estar machucado, aí o Lucas Ferreira, talvez nem ele, aí o Lucas Moura improvisado pro Luciano poder jogar. Mas, né, na teoria, saiu o Eric, o Lucas Ferreira, ele é o cara ali pra jogar no lugar do Eric como terceira opção. Eu quero até mandar um abraço pro Lucas Ferreira e família, porque assim, uma coisa é você ser banco do Caleri e André Silva, né? Tudo bem. Pô, tá bom, Rian, eu gosto de você, quero você no time, mas você é reserva do Caleri e do André Silva, é menos mal, né? Tá de boa. Pega os caras aí, Igão da zaga lá, você é reserva do Lanfranca, irmão, tem que esperar mesmo, não tem jeito. Agora, imagina você ser reserva do Eric, né, meu? Haja psicólogo pra isso aí, o psicólogo, trabalhar a mente do menino aí, que o menino ele não merece tanta coisa, né, cara, também, convenhamos. Meus amigos, é o seguinte, hoje eu tô empolgado, hein? Caramba, desculpa aí, galera, também me empolgo. Sabe o Pochettino, aquele meio atacante do Fortaleza, que acaba o contrato dele agora aqui no final do ano? Vamos pesquisar o Pochettino aqui. Aqui é tudo ao vivo e a cores, hein, meu? Pochettino, certo? É o Pochettino. Ele tem... Aqui, ó, tá aqui o... Não, aí vem só o Pochettino lá, o Pochettino jogador, vamos pôr jogador aqui. Fortaleza, aí melhor. Fortaleza, eu quero pôr o Pochettino. O nome dele é Tomás, 2 T's, não 2 N's, animal, desculpa. Errei escrevi o nome do cara errado. Ele tem contrato com o Fortaleza aqui até o final deste ano, 31/12/2025, tá? Tem ficado na reserva constantemente esse ano aqui. Ele tem 5 jogos apenas com 2 assistências. Ele jogou titular os 2 últimos anos aí pelo Fortaleza e sempre fez gols, né? A gente escala ele no Cartola ali e vê que ele sempre faz gols. Mas eu assisti mesmo o Pochettino, me parece um jogador interessante, um jogador legal. O Pochettino, ele pode agora estar indo para o Atlético Mineiro, onde o técnico Cuca, gostaria dele. Por quê? Porque o Daverson, Davinho, né? O xaropeta lá que se joga no chão que nem um doido, ele quer ir para o Fortaleza. Ele ganha 700 conto por mês. Tá pouco, né? Ele ganha 700 mil reais por mês e ele gostaria de ganhar os 900 que o Fortaleza estaria oferecendo para ele, segundo o Jorge Nicola. Então ele pensa assim, ele teria dito, segundo o Nicola, eu tenho 2 pensões para pagar.
Tem minha mãe pra bancar aí. Então, tipo assim, então 700 mil tá pouco por mês, né? Vamos ter que ganhar 900 no Fortaleza. E ele gostaria de ir. E até o Atlético Mineiro gostaria de liberar. O Cuca falou, então beleza, manda pra lá, me manda o Pochettino aqui. Todo mundo de acordo, mas tem alguns caras internamente no Atlético Mineiro que não veem Pochettino com bons olhos. Então, o Davidson deve ir mesmo para o Fortaleza para ganhar essa fábula aí. O Atlético Mineiro, ele se desfez de um monte de jogadores, né? Mandou um monte embora, trouxe caras como Caio Paulista para dar uma desbaratinada nos valores mensais ali, Paulinho pro Palmeiras e tal. E agora, eles querem sim perder o Davidson. Isso é muito provável que aconteça do Davidson ir para o Fortaleza. Então o Pochettino, independente de ir para o Atlético Mineiro ou não, tomara mesmo que tenha alguém fazendo um entrave ali para o Pochettino ir para o Atlético Mineiro, o São Paulo é quem tem que ficar de olho. Por que tem que ficar de olho? Porque o Pochettino ele tem 29 anos. Ele é um jogador jovem. Nos padrões do São Paulo. Não é velho, 35, 6, 7, 8 e também não tem 22 que vai ser revendido e você gasta uma fortuna. Aqui é contrato, pré-contrato no meio do ano e liberação de graça no final do ano, o que poderia, numa negociação, numa conversa, conseguir a liberação imediata. E aí você cruza teu braço aí, cruza o braço e fala, João, mas pra que Pochettino no São Paulo? Vamos lá. Brincadeira à parte do Luciano, o Luciano não é meia, né? Eu falei aqui, se o Luciano deixar o Oscar jogar, se o Luciano deixar o Rian jogar, o Luciano não é meia. Ah, Juba, mas você fica pegando no pé do Luciano e do Zubeldia. Tem uns caras que tão bravos comigo que eu tô pegando no pé do Luciano e do Zubeldia. Nós vamos ver no final do ano quem é que tinha razão. E eu quero que você tenha razão. Eu quero comemorar a Libertadores, quero comemorar tudo com esses dois caras aí. Mas eu não boto fé no trabalho deles. Desculpa. E o Luciano é um jogador que não é meia, nunca foi. Ele pode ser um atacante excelente que eu gosto, mas não meia. E aí o Luciano jogando então com o ataque, o Oscar fica isolado nessa meia criativa do São Paulo. E também convenhamos, hein? Pochettino, banco do Fortaleza, pode perfeitamente vir ser banco do São Paulo, né? Não é um cara que tá no auge, que tá voando, não é uma Arrascaeta, né? Tá voando, desequilibra os jogos, vem ser banco do Luciano do Oscar. Não é o caso. Você é um cara que é do Fortaleza e virou banco do Fortaleza. Então, vir pro São Paulo hoje pra ser banco do Oscar ou tentar até um espacinho naquele meia campo ali, meu, com o Lucas avançado, Oscar e Pochettino, eu sou completamente a favor. E você? Fala comigo aí, o que você é? Você é a favor do Pochettino no São Paulo ou não? Fala comigo aí então, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó o brabão. Chega nesse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!